Fala galera do YouTube, o vídeo de hoje é a continuação da saga Desventuras em Série, com um furacão, sanguessugas famintas e a volta de um vilão. Com vocês, o Lago das Sanguessugas. Gente, esse é o terceiro livro da série, vou deixar linkado aqui embaixo, vídeo 1, vídeo 2, se você não viu, dá pausa, vai lá, corre, vê eles e volta para continuar vendo esse vídeo aqui. O que acontece? Esse livro tem um pouco mais de 180 páginas, ele acompanha o mesmo número de páginas dos outros, assim, né? São poucas páginas diferentes entre um e outro. A história é um tanto quanto, vamos assim dizer, dark, né? Tem um público infanto-juvenil, um público adolescente, mas acontece que, baseado no livro 2, a partir do momento que começa a morrer gente, começa a morrer gente. Então, assim, você esquece que é um público infanto-juvenil, esquece que são pessoas adolescentes que estão lendo esse livro, né, como público-alvo, é claro que qualquer idade pode ler, e a galera começa a morrer. Morre um no livro, morre um no outro, morre dois no outro, e assim vai. Então, assim, tem umas coisas bem darks acontecendo na história dos Baudelaire. Os Baudelaire têm uma nova tutora, então, depois da morte do tio Monte, no livro 2, eles têm uma nova tutora que é a tia Josephine. Assim, tia chamada carinhosamente, assim como a gente chama aqui no Brasil os professores, um amigo mais íntimo da mãe, do pai, porque não é realmente tia deles, né? Então é chamada carinhosamente de tia Josephine. Ela mora num lugar chamado Cais de Damocles e dentro do Cais de Damocles ela mora numa casinha que é assim, num precipício em cima de um lago que se chama o Lago Lacrimoso. Esse lago, gente, ele permeia toda a história do livro, tanto que a casa que os meninos estão morando tá lá em cima, né, nesse precipício. Aqui dentro tem uma ilustração que mostra justamente a casa dele, onde eles estão morando agora. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui de forma clara. Antes da história começar, então tem o Cais de Damocles aqui, olha a casa deles lá em cima de um precipício e o lago lá embaixo. É assim, surreal essa história deles morando nisso e tal, mas lembrando que são desventuras, são coisas ruins que acontecem o tempo todo com esses três protagonistas, os irmãos Baudelaire. Tia Josephine tinha medo de tudo, de tudo. Ela não atendia o telefone com medo de morrer eletrocutada. Ela não ligava o fogão com medo de morrer queimada. Ela tinha as coisas na casa dela pra enfeite, literalmente. Ela não gostava de colocar o tapete na porta da casa porque alguém poderia tropeçar, cair e se machucar. Então, assim, é uma pessoa extremamente pessimista. Se você conhece uma pessoa pessimista, acredito que todo mundo conhece, você não conheceu uma pessoa extremamente pessimista, que é a tia Josephine. E tem hora que dá um saco, gente. Você vai lendo e fica, que mulher chata, você não consegue fazer nada, as crianças não conseguem se divertir. A gente precisa lembrar o tempo inteiro, são crianças nessa história. A Violet tem, assim, 14 anos, mas ainda assim tem essas coisas de criança, querer brincar, se divertir e tal, passear com a tia. Isso não existe, porque ela tem medo de tudo. Mas ela adora gramática. Isso é um ponto muito importante da gente destacar nesse livro aqui, porque lá no final a gente tem um detalhe sobre isso, que desvenda toda a história. Ela é apaixonada com gramática, com escrita correta, com a fala correta. E aí, o que acontece, gente? Os Baudelaire estão lá, morando num lugar novo, numa cidade nova, com uma pessoa que eles nunca viram na vida, e acontece que chega um tal de um capitão. Tem um lago lacrimoso, então, assim, tem muita coisa sobre marinha ali perto, né? Não chega a ser marinha em si, mas essa galera vender peixe e tudo mais. Aí esse capitão Cham aparece na história e de cara, adivinha quem é? Exato, Conde Olaf. As crianças já percebem, mas aquela mesma história que eu falei do livro passado, no vídeo passado, sobre as crianças contarem para os adultos e os adultos, ai, não é não, as crianças estão traumatizadas, todo mundo que é alto, eles acham que é o Conde Olaf, blá 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 blá. Enfim, aí esse Capitão Cham, sabe o que ele faz? Ele tenta conquistar a tia Josephine. Por quê? A tia Josephine é viúva. E ela tem, assim, um trauma com essa viuvez dela, porque o marido dela morreu num lago lacrimoso. E o jeito que ele morreu no lago lacrimoso chega a ser um spoiler para o que vai acontecer depois, no final do livro. Sobre a parte de gramática que eu destaquei para vocês, a tia Josephine deixa uma carta para os meninos. Depois de uma série de coisas que aconteceu ali, só que essa carta tá com a letra da tia. É realmente a tia que escreveu, só que tá cheio de erros gramaticais. E a tia Josephine nunca ela erraria isso. E os meninos estão tentando entender o que aconteceu. Será que alguém obrigou ela a escrever aquela carta? Será que aquela carta foi escrita, assim, às pressas e ela errou a gramática? Enfim, por causa dessa carta, tudo se desenrola pro final do filme. A gente conhece um lugar chamado Gruta do P. Essa Gruta do P ali
vamos assim dizer, aos redores do Lago Lacrimoso, bem abaixo ali da casa de tia Josefine, e tudo isso se desencaixa, se desenrola pro final do filme, pro final do livro. Gente, uma curiosidade que eu nunca comentei aqui com vocês é que nas 2 últimas páginas do livro tem dicas, para não dizer spoilers, do próximo assunto. Tem sempre uma imagem, tem sempre uma carta. Uma carta que o Lemony Snicket, que é o editor, o autor, escreve para o editor dele, quem vai publicar. Então o que acontece? O que eu aconselho vocês a fazerem? Você pega o livro, certo? Lê a capa, lê as orelhas, lê a contracapa e aí você lê ele, tranquilo. Depois que você terminar de ler ele, você vai lá ver tudo isso no final. Então, por exemplo, você terminou de ler esse livro aqui e vai para o 4º livro. Quando você for para o 4º livro, você terminar o 4º livro, você volta e vê essa imagem e a carta, porque aí faz sentido. Então você pode fazer isso no 1, você lê o 1 todinho, se você não fez, você faça isso. Então, você vai lá e lê o 1, vê o desenho e a carta, observa todos os detalhes do desenho, todos os detalhes, porque é muito rico pro próximo. Aí você lê o 2 e volta no 1, vê o desenho e vê a carta, porque é muito rico isso de informação. Isso serve para todos os livros da série. Galera, vou ler para vocês aqui pra gente finalizar o vídeo uma anotação que sempre aparece na orelha do livro. Ela é a seguinte: na classificação das pessoas mais infelizes do mundo, você sabe que elas não são poucas, os irmãos Baudelaire ocupam sem dúvida o 1º lugar. Eles viveram mais coisas horríveis do que qualquer outra pessoa. Então pense bem, hein, gente? Lembre-se, nunca leia esse livro.